bom dia, paz do Senhor. Um dia que o Senhor fez para nos alegrarmos, estarmos de pé, com toda a alegria, com todo o fôlego de vida que Ele tem nos dado nesse dia. Queremos nesta manhã louvar a Deus pela tua vida, que você está de pé e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Bom dia, Vitória da Conquista, cidades circunvizinhas, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, um bom dia. Um dia cheio da graça e da presença de Deus na tua vida. Você que está nessa manhã nos ouvindo, nos assistindo, corra lá, certo? Entra lá na Melodia 87.9, mande para os seus amigos, mande para suas amigas, curta lá. Você hoje, nessa manhã, vai ser abençoado, porque hoje foi um dia que Deus fez para nos alegrarmos na presença dEle. Queremos agradecer nesta manhã por esta rica oportunidade, por esta rádio, pela vida de Roselene, certo? Sua família. Muito obrigado. E queremos dizer nesta manhã, você é o nosso convidado para nos ouvir e nos assistir. E mandar aviãozinho, mandar recados, pedido de oração, corra lá. Não deixe esse dia passar hoje sem você fazer isso, porque você vai ser muito abençoado. Eu sou a Helene, psicóloga, e estamos nessa manhã, mais uma vez, com duas amigas, duas mulheres abençoadas, que hoje nós vamos dar continuidade a falar de um assunto muito importante: mulheres posicionadas, mulheres de fé. E sem perda de tempo, elas vão se apresentar, certo? E nós vamos dar continuidade ao nosso programa nessa manhã. Você que está nos ouvindo no carro, no caminhão, passando por Vitória da Conquista, esteja nesta manhã sendo abençoado. Aonde a nossa voz, onde está o Senhor está levando a nossa voz, nos quatro cantos de conquista, para te abençoar, para sermos abençoados. Seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Eu vou deixar elas se apresentarem, porque acho que muita gente já conhece. Minha amiga, se apresente, por favor. Bom dia, graça e paz. Hoje é o dia que o Senhor fez, para o louvor da sua glória. Alegremos-nos nele. Deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Bom dia para os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de fé. Se você que está aí, sua fé paralisou, hoje o Senhor vai reativar a sua fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, muito bom dia. Aqui é Helen Vieira. Eu que sou treinadora, palestrante, mentora e filha de Deus. Filha desse Deus vivo, amado, querido. E eu estou aqui hoje para contribuir com esse programa, com essas mulheres posicionadas, com essas mulheres de fé. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Um abraço para a Roselene, que está nos ouvindo, nos assistindo, certo? Hoje é um dia muito importante. Tem mulheres assim que amamos, que hoje está fazendo aniversário, que daqui a pouco nós vamos falar, certo? Desejando a ela um feliz aniversário. Meninas, hoje a nossa palavra vai ser mulheres de fé, mulheres posicionadas. Ela esteve aqui essa semana passada, né, com Roselene, dando o seu testemunho de fé. E hoje, amados, nós vamos meio que concluir. Vai ficar muita coisa para se falar, não vai, Ellen? Vai. Mas hoje vamos falar do que Deus tem feito e fez na vida de Ellen. Não é diferente na tua vida. Como eu sempre digo, pegue papel, caneta, aquele bloquinho de anotações, porque você nessa manhã vai ser abençoada. Ellen, quando você esteve aqui com Rose, né, foi falado assim dos grandes milagres, das providências, do que Deus fez na tua vida. Hoje, certo, nós vamos falar sobre o grande milagre que Deus fez na tua vida, né? Foi falado e assim, hoje você vai concluir o que Deus curou, o que Deus colocou, o que Deus fez, quem Deus usou, porque Ele é um Deus de milagres. Eu sou testemunha viva de um grande milagre, certo? Que um dia nós vamos testemunhar aqui. Mas hoje a oportunidade é sua. Fale o que Deus fez, conte, porque tem muitas pessoas hoje nos ouvindo. Como Rita falou, vai ser ativada a tua fé. Não perca esta oportunidade. Esteja atentos para Deus ativar a tua fé.
porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, nessa manhã, queremos ser canais de bênção, canais de Deus para a tua vida. Então, fique aí, ó, ligadinha. Se quiser mandar o nome para oração, nós daqui a pouco vamos estar orando por você, por sua família. Mas agora é o momento que Deus vai falar com as nossas vidas. Minha amiga, você nos disse que em meio a tudo que você passou, você ainda teve uma aneurisma, foi assim? Exatamente. Como eu contei, né, na última entrevista que eu dei aqui na rádio, eu tinha perdido meu esposo. Sim. Depois, em seguida, perdi minha mãe. E 2 meses após essa perca, eu estava no parque com as crianças, passeando com os meninos, depois de um dia de trabalho, como Sim. todo mundo, normal. E, de repente, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Uma dor, como se tivesse rompido. E eu falei, gente, alguma coisa tá errado. E foi aumentando, e foi aumentando. Eu lembro que eu deitei, assim, na praça, no banco. Falei, deixa eu deitar aqui pra ver se melhora. Piorou muito, eu senti a intensidade daquela dor aumentando. Falei, não, tem alguma coisa errada, vou pro hospital. Tinha um amigo, e aí eu falei, olha, me leva. Ele me conta que quando eu cheguei no carro, eu já não conseguia fechar a porta do carro. Meu Deus. Eu fui andando normal pro carro, mas no carro. E eu tentando manter o máximo de controle Sim. por conta das crianças. Sim. Eu não queria assustá-los depois de tantas coisas que já tinham acontecido. Tantos sustos. E eu sentia, e ele falou assim, Ellen, nós vamos pra UPA. Eu falei, não, vai pro hospital que tá mais perto. A dor era muito intensa. E ao chegar no hospital, eu fui recepcionada ali, e eu só dizia, olha, me atendam porque tá acontecendo alguma coisa muito grave. E quando eu entrei, eles aferiram a minha pressão arterial, estava normal, o médico falou assim, olha, tá tudo bem. Eu falei, mas e essa dor? Aí ele, não, aqui você pode estar com alguma crise de ansiedade. Eu falei, gente, eu não tô com crise de ansiedade. Eu sei o que eu tô sentindo. Sim. E aí me deram uma medicação, eu comecei a fazer muito vômito, porque a dor era muito intensa. Ah, você comeu alguma coisa que fez mal. Eu falei, gente, eu não comi nada que fez mal. Tem alguma coisa errada. Resumindo, me deram a medicação e me mandaram para casa. Aí é que começa a história do milagre. Sim. Porque eu estava com aneurisma. Naquele momento, no parque, uma veia tinha se rompido no meu cérebro. Ou seja, ele estava encharcado de sangue, um lugar que não poderia ter sangue. E aí fui para casa, eu podia convulsionar a qualquer momento, eu podia ter tido várias complicações. Sim. E no outro dia eu vim para um médico e falei, olha, eu preciso investigar o que aconteceu. Eu agendei um neuro. E o neuro fui fazer a tomografia. Quando eu retornei, eu falei, olha, agora eu preciso levar num neuro. A médica virou e falou, não, você não sai daqui. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, tem alguma coisa de errado. Você estava no hospital já? Já. Lembrando que quando você passou toda a situação com seu esposo no hospital... Então, amados, a mente da gente, nós, seres humanos, a gente já fica meio que, não é? Eu voltei para o mesmo hospital, para a mesma sala de emergência que ele tinha passado. É mesmo. Com quanto tempo isso aconteceu, Ellen? Uns 8 meses. Depois. É mesmo. Eu nunca tinha voltado nesse hospital depois que ele faleceu. Sim. E foi algo que me impactou demais. Não foi algo que você escolheu, você Não, precisou ir. Eu precisei ir. Para viver. Eu precisei ir. Eu tinha arrepio de passar só na rua do hospital. Sim. Você imagina, você que é psicóloga, você sim. entende o quanto que o trauma traz sim. de dor. E você me trouxe à memória aí algumas coisas que o Senhor falava comigo. Sim. Depois, né? Que a gente vai viver todo o processo que você vai entender. Na hora, eu só falei, o que eu tô fazendo aqui? Ela tinha deixado as crianças na escola, viu amados? Eu tinha acabado de deixar as crianças na escola e falei, vou fazer uma tomografia para ver que dor é essa. E quando saiu o resultado da tomografia, que eu falei, vou levar o neuro, a médica falou, não saia daqui. Já me colocou numa sala de emergência, cheia de aparelho. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Ela falou, não, o médico vai vir falar com você. O neuro já vai vir falar com você. E na mesma sala de emergência que meu esposo ficou, naquela sala vermelha, Sim. naqueles momentos finais, tão desafiadores. Sim. E quando o médico veio, ele olhou para mim, já um neurocirurgião, e disse, dona Ellen, você vai entrar pro centro cirúrgico agora. Eu falei, como assim? Ele falou, você tá com aneurisma e nós precisamos fazer uma cirurgia de emergência. Para tudo.
Você foi fazer Uma tomografia. uma tomografia. Ela tinha deixado 2 crianças de que idade, Ellen? 8 e 5. Na escola. Para fazer a tomografia e voltar para casa para continuar a sua vida Normal. normal. E quando você chega no hospital, que você recebe um diagnóstico disso, daquilo, a mente da gente cresce. Minha pressão arterial subiu, que não podia subir, Sim. foi para 18. Quando ele deu a notícia, o aparelho começou a pitar. Pi, 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 pi. E eu respirei fundo, eu falei, como assim? Que cirurgia? Ele falou, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia rápido. Meu Deus. Eu tinha ido com a roupa, eu morava em Poções, vim para Conquista para fazer uma tomografia e voltar para casa. E ele virou e falou, não, vamos resolver isso. Você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Então vamos resolver. Resolveram lá, ligaram pro plano. Nesse momento, foi a parte mais desafiadora. Saiu todo mundo da sala. E eu Ficou. fiquei sozinha. Saiu o médico, saiu o enfermeiro, saiu o meu tio que estava me acompanhando. E foi um momento entre eu e Deus. Sim. Olha aí, amados, vocês estão vendo aí? Vai captando aí, anotando, viu? Ela E ficou, Deus fala. Sim, ela ficou a sós com... Com Deus. Com o Pai. Por quê? Não é normal sair e deixar você Não, sozinha. Todo não. mundo para resolver uma... Principalmente na situação que você chegou. Isso. Exato. Não foi normal. Saiu todo mundo da sala. Porque foi E uma ficou situação eu crítica e Deus. e grave. E grave. É. E eu lembro que eu tava deitada, cheia de aparelho, e eu olhava assim para uma luz que tava... E eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso de um milagre. Eu não posso entrar nesse centro cirúrgico. Foi uma conversa como eu tô falando com você aqui. Não foi aquela oração, Senhor, e tal. Não, sim. eu falei com Deus, assim, Uma linguagem muito você e direta, ele. porque eu Sim. tinha pouco tempo. Essa palavra, tempo, Tempo. é algo que me move hoje. Sim. Eu tinha pouco tempo. Então eu tinha que ser muito objetiva no que eu queria. E eu, por um segundo, comecei a captar tudo. Eu falei, gente, eu não tenho como entrar nesse centro cirúrgico. Quem vai cuidar das crianças? Quem vai cuidar de mim? Eu não tinha minha mãe, eu não tinha meu marido. Quem mais cuida de você? A não ser uma mãe, um Sim, esposo. sim, Né? sim. Cada um tem sua vida, tem sua rotina. Poderia demorar muito tempo para eu me recuperar, como Sim. poderia ser rápido. Mas, naquele momento, o meu coração só clamava de dizer assim, eu não quero entrar nesse centro cirúrgico. Meu Eu não Deus. quero fazer cirurgia. Eu não quero correr esse risco de meus filhos ficarem órfãos de pai e mãe. E eu comecei a dizer isso para Deus. Olha aí, amados, vocês estão vendo aí? Ela chegou por ter perdido a mãe e ter perdido o esposo. A fé dela, como de qualquer pessoa, vai lá para baixo. Sim. Aí Deus permitiu para que ela entendesse qual era o Deus que ela servia. Exatamente. E que cuidava dela, né? E aí eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu não posso entrar nesse centro cirúrgico, eu não tenho como fazer cirurgia. Quem vai cuidar das crianças? E orei. E depois eu comecei a repreender, irmãs. Aqui nós estamos entre irmãs de Sim, fé e todo sim. mundo entende. Sim. E eu comecei a declarar, eu me posicionei no mundo espiritual e eu Sim. disse, espírito de enfermidade, você não tem autoridade sobre a minha vida. Glória- Você não glória a tem Deus. legalidade neste corpo. Glória Porque a o Senhor levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. E comecei a guerrear. E aí entraram de volta Sim. e falaram, vamos fazer os pré-operatórios. Porque tem que fazer tomografia com contraste, exame pré-operatório. Sim, Tal. sim. Fizeram tudo direitinho lá e eu aguardando. E ali eu fiquei em oração, sabe? Eu e Deus. O tempo Você já estava todo. com as roupas, com... Tudo, capuceirinha, centro Tudo cirúrgico, preparado. tudo preparado. Aí fizemos a segunda tomografia. E aí veio a notícia. Peraí, Ellen. Daqui a pouco você fala. Ouvindo, amados, preste atenção. O mesmo Deus não é diferente na tua vida. É o mesmo Senhor. É o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que te vê. Como eu digo, como eu sempre falo para vocês, e é a nossa vida, o nosso particular com Deus é tu e Ele. Verdade. Maridos, filhos, você e Ele. Eu costumo dizer, às vezes eu falo, Senhor, senta aqui.
Senta aqui, Senhor. Porque Deus quer intimidade. Ele quer. E ele Intimidade. quer se relacionar com a gente na simplicidade. Na simplicidade. Precisa palavras Não bonitas, eloquentes. não. Às vezes a gente acha que orar é você saber falar. Não é. Não é? Ele quer... O que é uma oração sincera e verdadeira? É aquele que sai de dentro do seu coração. E assim, ele já ele conhece a nossa vida, que a Bíblia diz que ele sabe bem antes de falarmos. Exatamente. De pensarmos, ele já sabe, né? Então, assim, aleluia, Jesus. Então, assim, antes de nós falarmos, se saem as palavras bonitas, mas ele conhece o nosso coração. Ele sabe. Ele sabe quando nós Ele estamos sabe a tristes. intenção, a motivação, se a gente está querendo manipular, se a gente está querendo Alguém se fazer troca, de vítima. se fazer de vítima. Ô Ellen, e eu falei aqui da outra vez que eu estive aqui, a Bíblia não diz que você tem que ir atrás do pastor, do profeta, não. A Bíblia diz, entra no teu quarto. E você estava exatamente ali no quarto, esperando para ir para o centro cirúrgico. Exatamente. E assim, era um quarto, mas você atraiu a presença dele. Exatamente. Quando ele tirou todas as pessoas que estavam ali preparando você para a cirurgia, ele tirou. E disse assim, agora, se ela quiser, eu estou aqui. Nossa. Eu e ela e eu. Como é que nós falamos? Deus não é? Brincadeira. Deus não é gente. Né, gente? É verdade. Ele diz que ele faz infinitamente mais. E nesse momento... Peraí, meninas, o apoio cultural. Vamos lá. Sim. Obrigado, Jojo. O Espaço Mulher volta já. 10h21. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Deus. Ô Ellen, tem uma pessoa aí assistindo, o nome dela é Patrícia, Lio até conhece. Sim. Ela tem um filho que teve AVC isquêmico com 12 anos, né? Onde o médico disse que ele ia viver uma vida vegetativa. E ali eu acompanhou. Sim. Eu acompanho ele hoje ele tem 19 ou 20 anos, se eu não me engano. E aí, Patrícia nunca desistiu dele. Usava traqueia, fraldas e tal. E hoje Samuel está andando. Meu Deus. Imagina se ela tivesse desistido e aceitado. Exatamente. E aceitado aquilo ali. E eu sempre dizia para ela, não, nós vamos lutar juntas. E para a glória de Deus, Patrícia, você está ouvindo aí o que é que Deus faz? Fez na vida de Ellie, tem feito na vida de Samuel. Sim. E fará muito mais na vida de você, ouvinte. Amém, Deus. E Patrícia, né, o esposo separou dela, não foi assim? Foi. Todo emocional o problema de Samuel. Todo emocional. Foi um todo abandono. Emocional. Nossa. Foi um abandono. O que tu pode imaginar de médico, nós levamos aqui em Salvador.
e foi todo emocional. Sabe? E Patrícia Mas se eu acredito lutou. que o meu problema também foi emocional. Porque foi uma sobrecarga. 2 meses perdeu Sobrecargas. esposa e mãe. E não foram só 2 meses, porque foram quase 5 anos de tratamento. Imagina. 2 anos nós vivemos com ele desenganado. Imagina você ter uma sentença de morte na sua casa. Meu Deus. Todos os dias. Todos os dias. Você acordava e dormia com aquela sentença. E você tinha que decidir viver. Ele tinha quantos anos, Ellen? 33 anos. Meu Deus. Morreu com 33, nós descobrimos, morreu com 32 e descobrimos, morreu com 36. É mesmo, Ellen. Então, assim, seu esposo, sua mãe, você falou também que teve outras pessoas da família. Teve muita né, que gente. também... Nós vivemos um processo de luto muito grande, porque uma semana antes do meu esposo, meu tio faleceu. Sim. O irmão da minha mãe, 8 dias antes. Ramon tinha acabado de entrar na UTI. Eu estava devastada, porque o médico falava pra mim, se ele entrar na UTI e entubar, ele não volta. Meu Deus. Então, Ramon tinha entrado na UTI, meu tio faleceu. Eu não tive estrutura emocional pra mim no velório. Sim, sim. Minha mãe devastada por conta de ter perdido o irmão, minha avó, uma Filho. pessoa de idade perdeu o filho. Veio o meu esposo com uma semana depois. Minha avó não conseguiu ir no velório do meu marido. Minha avó Porque ainda estava em choque Em do velório do choque. filho. Você imagina? Uma Sim. família inteira enlutada. Sim. E logo depois, 40 dias, veio o meu sogro, faleceu. Meu Deus. Meu sogro. É mesmo, não Ellen? suportou ver o filho morrendo. Meu Deus. Minha sogra perdeu o filho, com 40 dias perdeu o marido. O esposo. O esposo. Imagina. E aí vamos, gente, né, em luto, em estado de luto. Aí veio, meu sogro faleceu em novembro, passou, dezembro, janeiro, finalzinho de janeiro, minha mãe adoece, fevereiro, minha mãe ruim, a gente leva minha mãe para o hospital e vai. Quando descobre, minha mãe falece. Meu Deus. Amados. Eu falei que eu não estava nem respirando. Sim. Foi o respiro que eu ia dar aqui agora, Ellen. Era isso que eu sentia, Eline. Vinha uma notícia, eu Sim. travava aqui, sabe? Porque era muita dor. Muito Era forte. muito forte. Muito forte. Todo mundo lamentando e chorando Sim. as suas dores. Sim. Você que está nos assistindo nessa manhã, eu sei que você está vendo Ellen, uma mulher que está aqui nesta manhã testemunhando dos grandes milagres, das perdas que aconteceu e que com certeza, amados, não foi fácil e ainda não está sendo fácil, porque ela tem duas crianças pequenas, né, Ellen? Exatamente. Que estão crescidinhos. Estão Hoje crescidinhos. já estão bem melhor do Ô, que Ellen, como e me estavam. fala assim, como é a questão das crianças? Elas até hoje sentem a falta do pai? Perguntam como é? No começo foi mais desafiador. Muito mais. Qual a idade delas? Na época, Helena tinha 8 e Henrique tinha 5. Eu lembro que Helena virou e falou bem assim um dia pra mim: mãe, como pode uma menina de 8 anos ficar sem o pai? Meu Deus. Aí a gente volta àquela história de que nós vivemos, né? Quando a gente vê um filho sofrer, Sim. é algo que dói mais. Parece assim, eu queria guardar minha dor, Sim. porque eu não podia E nem sentir sentir. a dela. Trazer pra E mim. pegar dela pra É. mim. Porque se pudesse, eu não passava por isso nunca. O meu pequeno, ele me deu bem mais trabalho. Helena, ela conseguia elaborar, eu conseguia conversar e ela me entendia. Entender, sim. O menor, ele era demais de apegado ao pai. Sim. E aí ele não falava, ele não se expressava. Ele simplesmente fazia birra e chorava por tudo que você pensar. É mesmo. Mas ainda bem que ele botou pra fora. Sim. Mas era choro. Você sabe que é uma criança, eu falava assim, Henrique, vamos tomar banho? Aquele caos. Porque era pra tomar banho. Sim. Era um caos pra tomar banho, era um caos pra comer, era um caos pra dormir, era um caos pra acordar, pra tudo. Eu lembro que minha mãe tava meio doente e a gente sempre ia na casa da minha avó. Sim. E quando minha mãe faleceu, minha avó que me lembrou disso. Eu chegava lá, ele arrumava uma confusão.
Ele não me deixava conversar, ele não me deixava... Aí minha avó falou assim... Chamando atenção. Minha avó falou assim, ele tá sentindo a falta da avó. Sim. A minha avó, 80 anos, né? Com muita sabedoria. Sim. Eu falava, gente, na hora que eu chego aqui, Henrique, tu faz uma confusão. O que é isso, meu filho? A falta da avó. Aí eu cheguei pra ele nesse dia, eu falei, você tá sentindo falta de vovó Tida? Aí ele, por quê, mãe? Eu falei, porque toda vez que a gente chega na casa da avó, você faz essa confusão toda. Aí ele foi processando e foi elaborando. Então, assim... Porque ele fazia espontâneo. Porque era a dor uma forma dele de botar a dor. Exatamente. A dor dele estava tão grande que aquilo ele fazia era um desabafo. A gente não fechou a parte do médico. Sim. O médico retornou para a sala e disse, você vai entrar no centro cirúrgico agora, né? Vamos fazer todos os pré-operatórios. Quando sai o resultado da segunda tomografia, irmãs, milagre, né? É mesmo, Ellen. O mesmo tanto de sangue que estava na primeira, digamos, né? A circunferência do local onde teve a hemorragia estava do mesmo tamanho da segunda, que já tinham se passado 3 horas. Ou seja, para um aneurisma, não é comum. Sim. Porque é uma veia jorrando sangue. Sim. Ou seja, o Senhor estancou. Sim. E foi tão de Deus isso, porque naturalmente teria que fazer uma drenagem para sugar aquele sangue que ficou. Porque você lembrando que aconteceu aneurisma no dia anterior. Ela dormiu, foi no hospital no outro dia. Isso já era o quê? Umas 10 horas da manhã? 10, 11, por aí. Né? Então, assim, amados, tem aneurisma que mata a pessoa no instante. Minha cunhada, por exemplo, o milagre foi que quando a veia estourou, a hemorragia não veio para o cérebro, desceu para a nuca. A justificativa que os médicos dão é que a minha veia era uma veia muito pequena. Era uma veia com calibre, eles chamavam de aneurisma baby, que era uma veia. Aí cada um de mim eu falava, tá bom. Tá bom. Aneurisma é aneurisma, né? Sim. Independente, né? Tá lá os exames com a hemorragia no lugar do cérebro. Depois eles deram outro nome que se chamava hemorragia no subaracnoide, que é uma região aqui do cérebro. Sim. Então, quando o médico viu, e aí é que entra a parte, né, do milagre, que eu estava contando, ouvir da boca do médico aquilo que Deus fala com você é algo muito forte. Lembrando que o que ela falou para Deus foi um particular dela. Deus. No momento a sós. A frase que o médico entrou na sala e falou foi a frase que eu disse para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero fazer cirurgia. E fui clamando, eu falei, não me deixe entrar naquele centro cirúrgico, não quero. E apresentava a Helena, apresentava Henrique. Sim. E o médico chegou e falou assim, Dona Ellen, você não vai precisar fazer cirurgia. Eita Deus. Eita Deus grandão. E aí eu fiz assim, sabe? Uma criança quando ganha um doce. Eu fiz desse jeito. Eu não acredito. Tipo, sério, doutor? Aí ele, você não vai precisar fazer cirurgia. E ele segurou na minha mão e ele disse assim, que bom que você não vai precisar fazer cirurgia. Meu Deus. Mas, gente, foi uma experiência tão forte, tão entre mim e Deus, que aquilo mudou uma chave dentro de mim. Sim. Aí vocês podem se perguntar, Ellen, acabou o luto? Não acabou o luto, não acabou a dor, não acabou a saudade, não acabou. Mas Deus me pegou de volta. O meu coração, ele teve de volta. Para mim, a boca daquele médico, ela dizia assim, filha, eu tô com você. Porque quando você ouve um não de Deus, a sensação é que você está sendo rejeitada pelo Senhor. A pessoa se sente impotente. E rejeitada. É como se Deus não ouvisse a sua oração. É como se Deus não tivesse se importado com você. Então, a palavra é rejeição.
se importado com a sente sua com a dor. sua dor. E por que não curou? E aí vem os questionamentos. Deus, onde tu estava? Deus, onde tu tá? Tu não me ouve. Né? Não é assim? E por que não ouviu? E tantos porquês, e vai ficando aquilo ali. E quando eu ouvi aquele sim, filho, eu tô contigo. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Eu tô vendo tudo, eu tô sentindo a sua dor. Quando eu entendi que ele estava comigo, veio um alívio, veio um refrigério naquela angústia que há meses eu estava sentindo. Porque, irmãs, a dor da perca é terrível. Mas se sentir rejeitada pelo Senhor é pior ainda. É maior. E nessa hora, a gente sabe que nós temos inimigos. Como? O maior inimigo das nossas almas, ele trabalha fervorosamente. Eu digo que eu corri de uma depressão, igual o cão corre da cruz. Eu corri. Ouvindo, amados, corra. Sabe o que é fugir da aparência do mal? Sim. Eu não chorava na minha cama. Eu conto isso, eu não tenho vergonha de dizer. Eu não ia pra cama chorar, porque eu tinha medo de ficar lá. Não era porque eu era forte, não. Porque eu falei, se eu deitar nessa cama e eu não levantar. Eu fiquei meses sem dormir na minha cama por conta da falta do meu esposo, do luto e tudo. Eu não conseguia. Dormia com meus filhos. E aí eu fui vivendo os processos. Quando eu voltei pra minha cama, que eu dormi a primeira noite sozinha, que eu disse, meu Deus, é real, né? Não tá aqui mais. Eu tenho que lidar com isso. Sim. E eu só pedi assim, Deus, não me deixe ficar acordada à noite, não. Porque é horrível você acordar no meio da noite com aquele baque. Uau, você tá ali com aquela dor, com aquele processo. E eu queria dormir. E eu dormia, você acredita? O Senhor cuidava do meu sono. Eu nunca perdi o sono. Depois vem outras coisas, mas eu digo no processo do início, né? Sim, que você precisou enfrentar. Eu precisei enfrentar. Né? Precisou enfrentar essa dor. Precisou enfrentar esse luto, porque nós que somos casadas, né? Se o marido viajou, se o marido está trabalhando, não, amanhã vai voltar. Não é assim? É só hoje que eu vou dormir sozinha. É só hoje. E agora para sempre. Né? Sim. Acabou. Não vai ver mais, não vai passar. Você vai passar a mão na cama. Não está mais aqui. É duro. É muito difícil. Voltar para casa para mim todos os dias era muito desafiador. Então a gente viveu isso. Quando voltando para o hospital, meu coração se abriu em sentir de novo a presença do Senhor. E aí começou um outro processo. Foi quando eu disse, Senhor, agora me ajuda a aceitar, porque o Senhor sabe que não tá fácil. Tudo que me aconteceu, sabe? Com Jó, né? Tudo que me sobreveio. Me ajuda a aceitar, me ajuda a processar isso, porque não é fácil, Senhor. Não. Eu não fiquei mais naquela ira, naquela revolta com Deus, porque eu senti que Ele estava comigo, eu senti que Ele não estava me rejeitando. E depois olha, irmãs, tem um ano, em março, vai fazer um ano. Eu não sei se vocês já ouviram falar na pastora Ezenete, claro. Um belo dia eu acordei aquela ressaca, porque assim, parece que o luto, ele vai de processos em processos, né? Cada dia é uma coisa. Aí a gente fala assim, venci. Daqui a pouco, pá. Outra coisa. Uma história, uma comida, café que você toma. Que você lembra da pessoa. É impressionante. Minha mãe tem 30 anos que morreu. Quando eu faço uma comida que ela fazia, eu lembro. 30 anos, Não tem como. Não tem como. E aí, o que acontece? Eu lembro que eu acordei de manhã sentindo essa dor. E eu falei, Deus, eu preciso entender. Eu queria entender o que aconteceu. Não foi falta de oração, não foi falta de fé. O que aconteceu, Senhor? Fala comigo. Eu queria ter essa resposta. Eu sei que o Senhor não precisa me dar satisfação. E aí vinha para eu ir fazer um encontro lá em Ezenete. Intercessão. Não, fui no Moriá. No Moriá. No Moriá. Sim, Mas, irmãs, como Deus é fiel. Eu tive resposta para tudo que eu precisava. Só um minuto, Ellen. Lembrando, amados, você que está nos ouvindo nesta manhã, falamos do poder de Deus, que Ele nos cura. Lembramos, sim, porque estamos aqui nessa terra. As pessoas que se foram pessoas que nós amamos e vamos continuar amando. Deus, se Deus quisesse, Ele fazia. Mas tem processo que nós temos que passar, e quando passamos com Deus, eu não vou dizer que fica mais leve,
Mas, amados, Ele nos ajuda. Nos fortalece. O dia que você não queria levantar da cama, quem te levantava? O Senhor. Ele tá ali, ó. Ele teve um encontro com ela na sala do hospital. Ele não nos deixa só. Continue, minha irmã. E aí, eu pedi, né, ao Senhor, e ele me deu todas as respostas que eu precisava. São muitas coisas, todas, sim. Cada uma delas. Sim. Aí, eu realmente, de fato, eu senti que o luto estava, né, encerrando aquele processo. Porque, assim, querendo ou não, a gente sempre fica se questionando, mas o que aconteceu, Senhor? Sim. E é lindo, porque a Bíblia diz, né, batei, abri-se-vos, buscai e achareis. E eu fiquei 3 anos. Tudo que dá-se usar. E eu falei, Deus, eu só queria entender. E o Senhor me trouxe respostas. Então, não importa o que nós passamos, o Senhor tem resposta para a nossa vida. Sim. Ele quer nos abençoar, Ele quer trazer resposta. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa bater, a gente precisa ir. Pedir. Ellen, eu ouvi hoje no meu devocional algo interessante que eu anotei aqui. As lágrimas são a linguagem silenciosa da dor, mas Deus as compreende perfeitamente. Olha que coisa linda. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu tenho que anotar. Sim. As lágrimas são a linguagem silenciosa da dor, mas Deus as compreende perfeitamente. Meu Deus, é muito forte. Charles Spurgeon. Quando você chora, tinha que ser. Essas coisas assim, fortíssimas, que vai assim na alma. Quando eu vi, eu lembrei hoje e falei, eu tenho que anotar e falar. A Bíblia também nos diz, amados, que a oração é a nossa comunicação com Deus. É direta. É direta com Deus. É uma prática para todos nós e todos os dias. A oração, a conversa. Atende aqui para mim ver. É Henrique me ligando. A conversa com Deus. A conversa com Deus. A prática da oração é a nossa conversa, é o nosso diálogo, é a nossa intimidade com Deus. É a nossa intimidade com Deus. E, amados, né? Ontem a gente estava... Eu tenho esse costume. Na minha oração, eu tenho meu devocional, orar de manhã, mas eu levanto as minhas mãos. Ontem a oração, o irmão chegou lá na igreja. A senhora está sentada, eu estou orando, andando, caminhando, levantando minhas mãos, porque eu sou livre. Sim. Vamos para o nosso apoio cultural, já voltamos em nome de Jesus. Aí Josué disse assim... O Espaço Mulher volta já. 10h42. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações.
Você está ouvindo Espaço Mulher. Louvado seja Deus, amados. Que manhã gostosa, que manhã maravilhosa. Você que está nos ouvindo nesta manhã, foi falado que hoje a fé iria ser falado nesse lugar. A fé que move o coração de Deus, a oração, a intimidade. Sim. Mulheres de pé, mulheres posicionadas. Hoje a nossa palavra nesta manhã. Você que está aí nos ouvindo, não se sinta só. Você está sendo vista pelo Deus Todo-Poderoso e que te conhece. Conhece até bem mais que você. Isso mesmo. Não fique só. Nós falamos sempre aqui que a nossa saúde emocional, nossa saúde mental é muito importante. Então, por favor, você que está aí ouvindo essa palavra nesta manhã, peça ajuda. Procure alguém para conversar. Procure alguém para te ouvir. Ouça os testemunhos do que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós somos melhores? Não. Nós temos o mesmo Pai. E um Pai que cuida de nós. Estamos chegando aos nossos finais de programa, mas você vai hoje concluir o seu milagre. Vamos concluir. Irmãs, depois do processo árduo da cirurgia que não teve, honra e glória do nome do Senhor, foi nesse momento que eu entendi o quanto que o Senhor estava permitindo, né? Não que Ele precise ou que Ele queira que nós passamos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor, Ele viu um momento de me trazer de volta. E muita gente ficou preocupada comigo na época. Eu fui para a UTI, fiquei 11 dias na UTI. De tão grave que foi o sangramento, os médicos tinham medo que eu viesse a ter alguma complicação. Eu não fiquei com nenhuma sequela. Louvado eu não precisei fazer nenhum procedimento, nada, irmãs. É mesmo, Ellen. Sabe o que o Senhor fazia assim, de uma maneira tão linda? E aí as pessoas vinham me visitar preocupadas comigo, porque eu sentia muita dor ainda, por conta do sangue que ficou. E aí eu falava, gente, fique tranquilo, isso aqui é só um processo. O que Deus fez já está feito. Eu sabia o que Ele tinha feito. E naquele momento eu pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse, né, a aceitar tudo que tinha acontecido comigo e que eu conseguisse superar. Saber lidar, né? E na UTI mesmo, surgiu a oportunidade de fazer uma participação no livro. Olha para você ver como Deus faz. Foi o meu primeiro livro que eu fiz uma participação como coautora, que se chama O Poder da Gestão do Tempo. Nesse livro eu falo, tempo é vida. Tempo é vida. Então, assim, às vezes a gente pensa que nós podemos conquistar tantas coisas, mas nada paga pelo tempo. Nada. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não investiria num tratamento para o meu esposo, para minha mãe? Ellen, só cortando aqui, eu me lembro uma vez, quando Antônio Carlos Magalhães estava no Albert Einstein, em São Paulo, Raimundo Varela, eu ouvi ele falando isso, que ele segurava na mão dos médicos e dizia, pelo amor de Deus, me dá a cura, eu pago o que quiser. Aí eu entendi, né, que você pode ter, como você está falando aí, o dinheiro do mundo, o melhor plano de saúde do mundo e para o exterior, mas não iria acontecer o milagre como Deus fez. Porque talvez você poderia ir para o centro cirúrgico, fazer a cirurgia e ficar bem. Mas o que foi que Deus fez? Deus mostrou a você e mostrou aos médicos que Ele não mudou. É isso que nós precisamos entender. Só te cortando aqui, eu fui investigar, lógico, fui ver depois, saí, fui para São Paulo, fui no melhor neuro em São Paulo. Fiz exames e ninguém detectou nada. Deus não deixa nem astros. O médico falava assim, ó, não tem como, não tem explicação você ter tido esse problema, porque você não tem característica, você não tem nenhuma doença pré-existente. Eu não tinha nenhuma justificativa e não tinha nada. E não fez a cirurgia. Não fiz cirurgia. Só sabia que eu tive por conta dos exames que eu apresentava. E a partir daquele momento, eu comecei a viver isso. Tempo é vida.
Eu saí do hospital com uma gratidão por estar viva. Sim. Coisas que a gente faz, que às vezes a gente reclama. Sim. E até hoje, volta e meia, eu quero me pegar reclamando. E eu falo, Deus, Espírito Santo, me lembra de onde o Senhor me tirou. Porque, né, eu podia não voltar na escola para pegar os meus filhos nunca mais. Verdade. Porque eu saí, eu voltei com 12 dias depois para pegar meus filhos. Imagina, eu poderia nem ter voltado. Isso mesmo. Eu poderia não poder educá-los, eu poderia não vê-los mais, eu poderia tanta coisa. Então, às vezes, quando eu tô cansada, que a gente cansa. Quando eu tô cansada, sobrecarregada, esgotada, eu digo, Senhor, renova as minhas forças, porque o Senhor me deu vida para eu viver isso aqui. E eu quero ajudar outras mulheres a entenderem que o tempo da gente é valioso, é precioso, é algo que não volta. Não tem nada que vai recuperar. Não. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa manhã, irmãs, não fique focado nas picuinhas, nas brigas, nas coisas tão fúteis da vida. Né? Se prendendo a coisas do passado, porque a Bíblia diz que a gente não tem que lembrar as coisas do passado, nem considerar as antigas. Eis que faço nova todas as coisas, não a percebeis? Né? E a gente fica, às vezes, remoendo a coisinha de lá de trás, perdendo tempo. Perdendo a vida. Exatamente. Porque temos que aproveitar os momentos. Olhando lá para trás, a gente não consegue enxergar e nem desfrutar o hoje. E assim, olha, em cima do que Rita está falando, quando você olha para trás, você para. Isso. Quando você caminha, você olha para frente. E eu sempre falo, sabe o que, Eli? Quando eu decidi saber quem eu era em Deus, né? Quando você sabe quem você é em Deus, nada te afeta. Não te abala. Nada. Porque é essa base, essa construção de uma identidade. O que eu disse pra vocês? Eu me sentia rejeitada pelo Senhor, pelo não que eu ouvi. Não vou curar, não vou curar sua mãe, nem seu marido. E aí eu me senti, eu tava me sentindo uma filhinha do papai? Claro que não. Mas quando ele vem e se revela a mim, e eu consigo entender que ele nunca me deixou, nunca me abandonou. E o que mais gostoso é que quando ele me dá a resposta do que de fato aconteceu e que nunca foi plano dele que meu marido morresse, que minha mãe morresse, não tava. Tem gente que vira pra consolar a gente e fala, estava nos planos de Deus. Não foi. Isso me trouxe... Eu falei, gente, que vontade de Deus esculhambada é essa? Que eu tenho que perder. Quem eu amo. O amor da minha vida, a minha mãe, minha base. E ainda ficar feliz. Ai, foi a vontade de Deus. Aí hoje você entende, Jó. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja Bendito seja o nome do Senhor. Mas que foi a vontade? Não foi. Não foi. E isso me trouxe alívio, isso me trouxe cura, isso me trouxe restauração. E essas respostas que eu precisava, que Deus não precisava me dar, mas porque eu fui buscar, me trouxe essa cura que hoje eu prego, que hoje eu falo, que hoje eu ministro, que hoje eu mentoro outras mulheres a dizer, gente, a tal da mulher tem uma mania de ficar grudada num trem que passou há 200 anos atrás. Como nós emocionalmente, você é psicóloga, você sabe, somos frágeis. E o diabo, ele entra nessa fragilidade. É uma porta. Se eu for lhe contar das provações que eu passei pra mim estar de pé... Vai ser um outro programa. Mas nessa manhã, Eli, assim, temos alguns minutinhos ainda, Jonatas? Tem 4 minutos. Oh, louvado seja Deus. Mas, assim, louvado seja Deus por tudo que você passou na presença dele. E ele não te abandonou, como ele não nos abandona, como ele não abandona você que está nos ouvindo. Corra para o Senhor. Urgente. Como as mães a gente dizia, sebo nas canelas. E corra para ele. Queremos nessa manhã agradecer. Vamos voltar outro dia? Com certeza. Certo? Rose está nos ouvindo. Com certeza ela vai preparar outro dia para voltarmos para testemunhar. Hoje, em ele, o que é que você faz? Bem resumido.
Hoje eu lancei agora recente meu segundo livro, Participação. Eu falo sobre hábitos poderosos. Eu sou palestrante, eu sou mentora e eu também hoje tenho que o Senhor tem me direcionado. Foi um grande desafio na minha vida recente, que é fazer uma imersão para mulheres. Sim. É trazer essas mulheres para um nível de consciência de que o tempo é vida. Sim. Então eu faço uma imersão que é chamada Tempo é Vida. Glória a Deus. Descubra como se tornar uma mulher produtiva, próspera e plena. Sim. Próspera no Senhor, porque prosperar é crescer. Sim. E a plenitude que a gente só encontra em Deus. Em Deus. E a produtividade que é para a gente conseguir Sim. realmente fazer o que precisa ser feito. Tô até com a camisa aqui, tá vendo? Mulheres prósperas, meu Deus, que linda. fazem do tempo seu aliado. Glória a Deus. Certo? Vamos assim agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Né? O Instagram de Ellen vai estar direitinho. @Ellen Vieira. Pronto. Segue nós lá, certo? O meu Instagram é LN Chaves 235, certo? Segue nós lá que você vai ser abençoado. Queremos agradecer a vida de Rita, a vida de Ellen, a nossa vida, a vida de John, que está aqui nos ajudando. Hoje eu trouxe um companheiro para tirar foto nossa, que é meu filho Samuel, certo? E queremos agradecer a vida de Rose. Hoje é aniversário de Ebenezer, é assim? Exatamente. Parabéns. Da nossa pastora Rosana, certo? Lá do Candeias, que é nossa pastora. Nossa pastora. Rosana, minha amada, que o Senhor possa continuar abençoando tua vida. Amém. Você é bênção na nossa vida. Amém. Muito, muito, muito. Um abraço para você e sua família. E queremos abençoar também a vida de cada mulher que está nesta manhã nos ouvindo. Lembre-se, você é importante para Deus. Deus não rejeita você. Amém. Você ouviu? Ela se sentia rejeitada, mas ela teve um encontro com Deus. Amém. Não é diferente com você. Nesse momento nós vamos orar. Você que tem um pedido de oração por sua família, por algum ente querido, uma causa na justiça. Você que está nesta manhã precisando de um milagre, nós vamos orar. Amém. E você vai testemunhar do que Deus vai fazer na tua vida. Amém? A irmã Rita vai orar e nós vamos assim fechar o nosso programa nesta manhã. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Pai, por esse testemunho tremendo. Pai. Mais uma vez o Senhor nos ensinou Amém. a dependermos de ti, Pai. Em nome de Jesus, visita cada família, cada pessoa que está Senhor. ouvindo. Sim, Continue abençoando ela e sua casa, seus meu filhos, Pai. seu trabalho, Sim, Pai. meu Deus. Deus abençoe o lar de Eliene, seu Amém, esposo, seus Deus. filhos. Deus Amém, abençoe o Senhor. meu lar, meu esposo, meus Amém, filhos, genro, Deus. netos e nora. Verdade. Abençoa a vida aqui do nosso jovem Sim, que Senhor. está aqui conosco, sempre nos ajudando. Verdade, Que Pai. sejam alcançados, Em Pai. nome Se de porventura Jesus. tem alguém que recebeu algum diagnóstico, que recebeu, Senhor, alguma notícia, que sejam alcançados Em nome pelo de Senhor Jesus. neste dia, porque o Senhor não muda, o Senhor mesmo ontem e hoje e eternamente. Muito obrigada, Senhor. Visita a Roselene, que Amém, está retornando, Deus. seu esposo, família. Rosana, que o Senhor derrame bênção sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero aqui deixar esta frase de novo, por gente que entrou aí agora. As lágrimas são a linguagem silenciosa da dor, mas Deus as compreende perfeitamente. Glória a Deus. Beijo no coração e até amanhã. Até amanhã, um abraço, um bom resto de semana debaixo da proteção do Senhor. Ellen, Rita, muito obrigado. Oi.